Ajustes de entendimento. Olá Charles, hoje queria saber se é verdade que vocês ajustaram ou mudaram alguns ensinos e isso centenas de vezes. Ouvi falar que as testemunhas de Jeová alegam que isso é como uma luz que vai clareando e tornando mais claro as coisas, mas também ouvi de forma jocosa que parecem um pisca-pisca pelas constantes mudanças. O que é verdade nesta questão? Bem, Ana, primeiramente queremos destacar que qualquer pessoa minimamente sensata concorda que o conhecimento acerca das Escrituras é progressivo e se dá de modo gradual e contínuo. Disso já se pode esperar que haja atualizações em nosso conhecimento acerca de um assunto quando isso se mostra justificado. É verdade que houve, há, e ainda pode haver ajustes de entendimento por parte das testemunhas de Jeová, pois nós não somos a verdade, nós seguimos a verdade e aprendemos dela. A verdade jamais muda, mas nossa visão acerca dela pode mudar e requerer ajustes. Quando isso ocorre, publicamos quais foram os ajustes e explicamos os motivos e as bases na qual nos valemos. As testemunhas de Jeová jamais alegaram infalibilidade, de modo que a possibilidade de ajustes em vista de melhor compreensão dos textos bíblicos é algo esperado e previsível. Não vemos nenhum problema nisso, pois nosso compromisso é com o texto bíblico e as verdades contidas nelas. Seria algo terrível se sacrificássemos um ajuste de ensino por causa do orgulho em querer transmitir a ideia da infalibilidade. Muitas igrejas são assim, preservam ensinos claramente não bíblicos e acabam se tornando paralíticas em sentido de progresso espiritual. Ademais, Ana, a cristandade de modo geral é fruto de ajustes e mudança de ensinos. Observe que a reforma protestante se deu justamente devido a haver compreensão da necessidade de ajustes e mudanças, mas que encontrou resistência interna. Assim, depois da cisma entre católicos e luteranos, os demais chamados protestantes só vieram a aumentar ainda mais a fragmentação da cristandade ao trazer inúmeras seitas que surgiram de ajustes e mudanças de ensinos e visões acerca do texto bíblico. Já notou, porém, Ana, que a maior parte dos líderes e membros da cristandade não desconsideram as demais denominações da cristandade, mesmo elas tendo vários ensinos divergentes e até mesmo opostos. É verdade, Charles, evangélicos muitas vezes descrevem outros grupos como católicos, luteranos, batista, presbiterianos, adventistas como cristãos e muitas vezes como irmãos, mesmo que todos eles sejam frutos de ajustes e mudanças de ensinos. Então, Ana, se uma pessoa alega que a cristandade é de fato cristã, e que tem a aprovação divina mesmo havendo tantas mudanças e ajustes de ensinos, como podem alegar que as testemunhas de Jeová não são cristãos por terem ajustes de entendimento? O nome disso é hipocrisia, e tem muitos religiosos assim. Estes homens geralmente ficam pulando de denominação em denominação, alegando que todas elas têm ensinos os quais ele não concorda, até que ele mesmo funda sua própria personalizada congregação, já que desgostoso com as demais, não aceita fazer parte de nenhuma destas. Ele também fez ajustes a fim de trazer, segundo sua perspectiva, uma forma mais adequada de adoração, do contrário não teria deixado sua denominação anterior. Logo, estes são claros exemplos de pessoas hipócritas. Se fossem sinceros com as suas alegações, não surgiriam como uma nova denominação religiosa, mas estaria a congregar já na igreja existente de Cristo. Mas as testemunhas de Jeová, diferente da cristandade, não se desfazem em múltiplas seitas divergentes e discordantes quando há necessidade de atualizações. Por isso que os ajustes são vistos por alguns como demasiados, sendo isso na verdade algo natural quando criaturas aprendem estudando as palavras do Criador. Se Jeová desejasse que toda a compreensão teológica fosse dada numa só vez, ele o teria feito, mas sabemos não ser assim. Veja por exemplo quantos concílios eclesiásticos certas denominações tiveram de passar, com muitos ajustes e decisões para afirmarem-se em seus credos. Como poderiam ser hipócritas de criticar ajustes de compreensão e outra denominação? Ademais, Ana, observe outro ponto em que nossos acusadores se mostram contradizentes. Uma das crenças principais das testemunhas de Jeová é o monoteísmo restrito, absoluto, tal como tinham os judeus.
Já a cristandade em sua quase totalidade, crê em uma trindade, e dentro do desenvolvimento da doutrina, que alegam ter sido uma revelação progressiva, levou séculos de ajustes e mudanças de visões. Tais ajustes ocorreram todos dentro de uma mesma denominação, e foi necessária a humildade de seus dirigentes em ajustarem-se gradativamente às novas visões e ajustes. Nem por isso estes homens dizem que esta denominação não era cristã ou deixou de ter Deus como condutor no rumo que os ajustes estavam tomando. Logo, ter ajustes de ensinos que vêm como resultado de revelações progressivas não descredibilize uma denominação religiosa, e não o faz com as testemunhas de Jeová. O argumento destas pessoas é simplesmente falacioso. Alguns até dizem que a luz atual não pode contrair a anterior, mas a ampliar. Mas observe que se a luz acerca de Deus, conforme a crença judaica, apontava ao monoteísmo restrito, onde não há margem para a trindade, como poderia alegar em doutrina da trindade ser uma ampliação desta luz e não outra totalmente diferente? Você observa como são hipócritas e condenam a si mesmo ao tentarem julgar as testemunhas de Jeová. Observe que dentro da cristandade temos grupos de pessoas que se aglutinam debaixo de supostas revelações divinas, como por exemplo, pessoas que alegaram ter em sonho ou visão o esclarecimento de uma doutrina ou ensino, mas do outro lado, grupos que alegam igualmente revelação divina, porém divergindo teologicamente, veja o caso de unicistas e trinitaristas, todos estes sendo reconhecidos pela cristandade como sendo cristãos. E cada qual destes grupos supostamente dotados de dons espirituais os quais estaria pelo poder do Espírito, corroborando com suas supostas crenças e visões. Assim, teríamos milhares de exemplos dentro da cristandade de ajustes de ensinos e mudanças doutrinais, e que nem por isso estes religiosos alegam ser a cristandade falsa ou não cristã. Isso aponta para o caráter hipócrita da pessoa que se vale deste argumento para descrever as testemunhas como não sendo cristã ou confiável pelos ajustes de ensino que em dado momento tenha acontecido. Naquilo que acusam a organização, descrevem a sua própria situação. No entanto, o que os ajustes de ensinos nos ensinam sobre a organização que ela está preocupada com a verdade. Só uma organização religiosa comprometida com a busca da verdade estaria disposta a ajustar ensinos se visse motivos válidos para isso. Uma organização religiosa não comprometida com a verdade seria inflexível e jamais mudaria seu corpo doutrinal sob a alegação de preservar suas tradições ancestrais. Ela teria evidência suficiente para aceitar que determinado ensino é equivocado, mas não teria coragem suficiente para assumir um equívoco e submeter-se à crítica ou perda de adeptos. As testemunhas de Jeová estão preocupadas em agradar a Deus, não preferenciais pessoais. Então, sim, existem ajustes ou atualizações de entendimento em alguns momentos, e quando isso se dá, publicamos o ajuste em nossa revista A Sentinela, e explicamos como se deu o entendimento e as bases para tal ajuste. Isso tem levado a organização cada dia mais a estar capacitada a representar a Jeová nesta terra. E não importa quantos ajustes ainda tenha de serem feitos, se eles se mostrarem necessários, serão feitos. Basta que quaisquer pessoas sejam capazes de avaliar nossas crenças e perceberá que dentre as opções de cristianismo que se apresenta neste mundo, as testemunhas de Jeová certamente trazem um conjunto de crenças mais plausível e defensável do que qualquer visão concorrente, e no nosso caso, temos certeza de que estamos cada dia mais em sintonia com a verdade. Espero tê-la ajudado a entender este ponto, Sim, Charles, ficou claro e compreensível. Não vejo como buscar melhorar a nossa compreensão das verdades das Escrituras sob a possibilidade de ajustarmos nossa visão possa ser usado como base válida para descredibilizar uma denominação. Aliás, isso depõe a favor dela. Agradeço pela sua disposição em responder. Semana que vem quero saber sobre vida após a morte.